Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência pública das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Acho que voltou, né? Quero cumprimentar o vereador Reginaldo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Quero cumprimentar o vereador Ladiomar, presidente da Câmara, e aproveito para cumprimentar, estendo aos demais os cumprimentos. E convido o Ladiomar para se sentar aqui junto conosco na nossa mesa aqui, presidente da Câmara. Essa audiência pública, que é uma prerrogativa legal e realizada em conjunto do Poder Executivo com a Comissão de Finanças e Orçamentos. E hoje a gente, assim como nas avaliações do primeiro e segundo quadrimestre, vamos conseguir ter uma análise e uma avaliação do que aconteceu de fato no nosso exercício de 2022. Né? Então, quem for resgatar aí os resultados avaliados já na primeira e segundo quadrimestre, vai poder comparar com o que a gente tinha de perspectiva, de projeção, né, lá no segundo quadrimestre para o ano, e também entender aí o momento que a gente vive, né, a gente consegue olhar nos números e refletir o momento que a gente passou agora no terceiro quadrimestre, e aí, consequentemente, já serve de, vamos dizer assim, de ponto para a gente traçar a nossa reta de planejamento do exercício 2023. O exercício já começou, mas hoje é o momento, assim como nos demais, de analisarmos o anterior e o que a gente conseguiu realizar e entregar para a nossa comunidade, e aí projetar os nossos anseios futuros e analisar pontualmente o que venha a ocorrer durante o ano. Antes de nós passarmos para a apresentação, vou passar a palavra aqui para o vereador Reginaldo para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, aos que se fazem aqui presentes, aos que estão nos acompanhando via Facebook, o presidente Ladiomar, os vereadores aqui que compõem a comissão, a vereadora Marli, Márcio, secretário, o Jackson. Eu vejo que é de grande importância para o nosso município, para estarmos passando aqui as arrecadações do município, tudo o que era previsto e o que foi alcançado, que sempre, graças a Deus, está sendo bem maior do que o esperado, e assim pode ajudar para o desenvolvimento do nosso município. Obrigado, vereador Reginaldo. Dando continuidade, então, vou passar a palavra ao Jackson, que vai começar a explanação aos números. Havendo algum questionamento, o pessoal pode fazer durante a reunião, né, Jackson, e também ao final, se assim desejar. Tá ok? Boa tarde. Eu gostaria de só pedir também que vocês mantenham o celular no silencioso, para não interromper a reunião. E como o Márcio disse, é uma conversa, onde às vezes é melhor interromper e falar sobre aquele assunto no momento, porque depois meio que perde o contexto, né? Então, Márcio, por gentileza, passa a primeira tela, onde a gente vai conversar sobre a arrecadação do ano. Aqui a gente pode ver que nós tínhamos um orçamento total para o ano de 2022 de 93.920.000. E ao final, ao fechar o balanço, a gente conseguiu verificar que a nossa arrecadação para o ano de 2022 foi de 126.811.000. E aí aquela última coluna, ela mostra assim, uma comparação entre o que, em percentual, em relação ao que estava previsto e o que foi arrecadado. A gente pode dizer, então, que foi uma arrecadação 35% superior ao valor arrecadado. A gente depois, nas telas seguintes, a gente vai abrir cada uma dessas aqui, o tributária, contribuições, cada uma tem subcontas, e a gente vai conseguir enxergar onde que aconteceu a arrecadação a maior ou a menor, de forma individualizada, mas aqui é uma forma que a gente tem de dar um panorama geral. Notem que a gente tem uma situação que vem receitas somando e vem as deduções. As deduções, elas são os descontos que a gente concede para o contribuinte que paga o imposto lá no
naquele prazo, tipo 10 de fevereiro, 10 de março lá do IPTU, por exemplo, e ele está na dedução, e também o valor que a gente arrecada de FPM, ICMS, IPI, PVA, quando ele entra ele já fica retido 20%, e ele vem na forma depois de Fundeb. Então, retém por volta de 10 milhões lá e depois ele volta na forma de Fundeb conforme a quantidade de alunos que o município tem. Vamos para as próximas telas que a gente vai ver isso de forma bem individualizada. A primeira linha que vocês tinham lá era a tributária, ou seja, a arrecadação que acontece aqui na nossa tributação, e também aquela arrecadação do imposto de renda, onde a gente retém dos funcionários, diferente das empresas. Uma empresa iria reter do funcionário na sua folha de pagamento e iria passar para o governo federal. Os municípios, a Constituição permite que ele fique com esse dinheiro no município. Então, esse imposto de renda ali de 4.415.000, ele foi retido dos nossos servidores e, em vez de passar para a União, a gente fica com esse dinheiro. O IPTU de 4.855, a gente arrecadou um pouquinho menos, 4.088.000 do que esperava. O ITBI superou bastante o valor que a gente esperava. O ITBI ele está ligado à transmissão de bens imóveis e demonstra, o ITBI demonstra que há venda de terreno na cidade, seja o de residencial ou lá no industrial e comercial. Então a gente pode notar que houve muito mais movimentação do que a gente esperava. Esse valor, se a gente for comparar anos atrás, ele vai de forma crescente dessa maneira. Ele sempre nos surpreende. Uma das grandes que leva esse valor a arrecadar mais uma que a nossa cidade está industrializando, está vendendo esses imóveis, e a outra é a questão de um resultado da regularização fundiária, porque um terreno que ele está registrado bonitinho, ele também dá reflexo lá na tributação, porque ele fica registradinho lá, esse carnê chega para a pessoa da forma certa, e a gente acaba que, se essa pessoa transaciona, esse imóvel ele paga ITBI. Antes, quando era aquele contratinho de fundo de gaveta, essa pessoa não pagava ITBI. E aí o ISS também superou bastante, né? Nós esperávamos apenas 4.200.000, arrecadamos 6.700.000, dá mais de 50%, quase 60% a mais do que o valor esperado. Aí a taxa ali, se você abrir essa conta, ela tem várias taxinhas, por exemplo, a localização e funcionamento, coleta de lixo e assim por diante, é uma soma, mas a soma das taxas nós esperávamos 4.300 e ficou em 4.018. Aconteceu mesmo que no IPTU, um pouquinho a menos do que esperado. Aí a COSIP, ela, ou a gente pega um pouquinho no carnê de quem tem um lote baldio, ou quem tem conta de, ainda é assim, né? E quem tem fatura de energia elétrica, aí a Celesc vai lá, cobra na fatura, mas ela nos repassa esse dinheiro. Né? Então, dos 220 esperado, também superou muito. Arrecadamos 1.981.000. Os rendimentos de aplicação eles estavam baixos na nossa expectativa, porque lá no ano de 2020, 21, 19, ali, 2021, a arrecadação foi baixa em rendimento de aplicação. Quem tinha dinheiro aplicado podia notar que não havia um bom rendimento dos juros. Todo o dinheiro que ingressa nas contas da prefeitura estão cadastrados lá para automaticamente ir para a aplicação, e aí nos deu um rendimento de 2.352.000 só de aplicação financeira. O tempinho que o dinheiro fica na conta sem utilizar, ele rende, e rende bem para nós. E aí a água, nós esperávamos arrecadar 2.940.000, arrecadou muito próximo disso, 3.081.000. Esse é um valor que a gente consegue acertar com mais facilidade, porque ele não é tão variável. É o valor que a pessoa tem lá em fatura, ele faz uma média do que a pessoa paga mensalmente, e acaba que, por isso que a gente consegue acertar dessa forma tão próximo. Pode passar a tela, por gentileza, Márcio.
Aí agora a gente cai nas transferências da União, o FPM, que é formado por recursos do Imposto de Renda e do IPI, e é distribuído aos municípios conforme a população. Dos 22 esperado, arrecadamos 25.481.000, 14% a mais. ITR, CID e CEFEM são valores pouco relevantes. Aí vem a nossa novidade para 2022. Os royalties de 5.570 esperados arrecadou 20.439.000. 367% do valor, né? Tu queres falar alguma coisa sobre isso, Márcio? O pessoal já conhece. Essa é uma situação que a grande maioria não é novidade, né? Que a gente conseguiu, através de uma ação na justiça, um royalties maior. E está aí o resultado para 2022. Foi 20.439.000. E acredita-se que em 23 venha o ano cheio da ação, né? E ele seja maior ainda. Aí do SUS, dos 2.143.000 esperado veio 6 milhões. Da assistência social, Fundo Nacional de Assistência Social, do esperado 290.000, entrou 502.000. Do FNDE, que daí lá é subdividido lá, salário, educação, PENAT, PNAE, alimentação escolar, transporte escolar federal. Dos 2.247, arrecadamos 2.544. Próxima tela, por gentileza, Márcio. Aí nós caímos na região essas primeiras da tabela são dos repasses do governo do estado. Então, o que nos vem do ICMS, quem arrecada o ICMS é o estado, e ele repassa para os municípios conforme o movimento econômico de 2 anos atrás. Então, dos 18 esperado, 21 milhões arrecadamos. Do IPVA, 2.910 arrecadamos 3.315. Todo o imposto do carro que você paga, lá o IPVA, metade fica lá para o governo estadual e a outra metade para o município onde o carro é emplacado. Daí a importância de emplacar o carro dentro do teu município. Aí valores de menor importância. Transporte escolar do estado é um que merece destaque, porque nós esperávamos arrecadar 418.000, veio 713. Ainda não é suficiente para cobrir essa despesa com o transporte dos alunos do estado, mas pelo menos está um pouco mais próximo. Ele só veio esse valor porque a nossa Secretaria de Educação procurou o estado com o ensino médio distribuindo alunos no meio da tarde. Ele acabou que estava encarecendo o nosso transporte escolar, porque não pegava no mesmo trecho dos nossos alunos do município. Então, em conversa, conseguiu-se ampliar um pouquinho o valor. E aí o Fundeb, outra receita relevante. Dos 23.538.000, infelizmente arrecadamos apenas 21.608.000. Vocês podem notar que inclusive foi um susto para nós, que a gente vinha até junho numa expectativa, ia arrecadar esse valor de 23.538. Só que a partir de julho, simplesmente a receita do Fundeb começou a cair, o que nos deu um buraco lá no final do ano de 1,5 milhão que precisou ser coberto com recursos próprios. E ele é justamente aquele recurso que a gente falava lá no início, que ele é coberto. Como é que se forma esse bolo para receber esse dinheiro do Fundeb? Os municípios, o estado, da sua receita, ele manda 20% de impostos, né? Ele manda lá para a União, ela faz um bolo lá, nós participamos desse bolo enviando quase 10 milhões para lá. Só que daí para nós, felizmente, como a gente tem bastante aluno na rede, mais do que a média nacional, a gente acaba ganhando de volta os 21.608.000. Então, para a Garuva, existir Fundeb é bom. Se não existisse, a gente teria uma arrecadação de quase 12 milhões a menos. Próxima tela, por favor, Márcio. Daí das multas de trânsito dos 150.000 esperado, arrecadamos 297 mil reais.
Alienação de bens não teve. Aí a gente está na região de convênios também, da União ali, 1.164.000, Estado 1.118.000, União também SUS 284.000, dá uma soma aí de 2.636.000 destinados à capital. O que é? É uma receita que entra lá de um convênio e necessariamente ela é obrigatória ser gasto com investimento. Parece que o meu microfone está saindo para vocês, tá? Que eu não ouço o retorno. Já é? Daí aqui aqueles 9.618.000 que nós mandamos para a formação do Fundeb. É 20% do nosso FPM, do IPI, do IPVA, que serviu para formar o bolo lá na União daqueles 21 que voltaram. Próxima tela, por favor. Aqui eu achei interessante escolher receitas ali do nosso município, que são as nossas maiores. Como a gente está fazendo uma avaliação de final de ano, eu peguei e selecionei receitas que são as nossas maiores e peguei dados desde 2016 para a gente conseguir pelo menos visualizar no gráfico. Vocês podem fazer essa análise. Como é que pega, por exemplo, o nosso... Sugiro vocês olharem o FPM, essa rosa aqui. O FPM vem lá da União, né? Do governo federal. O que acontece com a curva dele, né? É legal comparar com a verdinha, que é o nosso ICMS. Eu sempre fico torcendo que nosso ICMS chegue e ultrapasse o FPM. É um sonho de uma cidade que está industrializando, que nem a nossa, vai chegar esse momento. Em algum momento ele vai ultrapassar. Infelizmente, no ano passado, que eu achei que ia, não foi. Teve toda aquela redução de ICMS dos combustíveis e acabou não acontecendo. E aí a outra que é legal olhar, essa azul, é a nossa receita aqui da tributação do município, o nosso ISS, o nosso IPTU, a nossa taxa de lixo. Ela também tenta dar uma acompanhadinha na nossa receita geral, né? Ela meio que faz o mesmo caminho. E aí a verdinha lá embaixo, esse verde água, ele é um verde do royalties, que ele vinha lá embaixo, se a gente falar em 2016, ele ficava bem abaixo de 5 milhões, e hoje ele está superior a 20 milhões. E aí acaba o assunto receita, a gente vai para as nossas despesas. A despesa de pessoal, a receita corrente líquida de 124, ou seja, despreza as receitas de capital, foi de 124 milhões, gastamos com o pessoal 51.474.000, o que dá 41,49%. Vocês sabem que o limite de gastos do executivo com folha é de 54%. O prudencial, quando dá aquele sinalzinho vermelho lá no tribunal, manda para o controle interno, né, Silene? Tu nem passasse por essa situação, né? Agora tá recente. O controle interno recebe um alerta, fica um vermelho lá, a gente já começa a ficar meio pendurado a nível tribunal. Demitam, não contratem e assim por diante. Mas conosco atualmente não é a situação. Nós gastamos apenas 41,49%. Ô Jackson, agora no começo de ano ali, a gente tem muitas nomeações, né? Muitas nomeações e certo dia a Silene lá, Márcio, mas como é que eu vou saber o meu índice de despesa pessoal não vai passar e tal? Eu falei, calma Silene, aguarda a metas fiscais, aí lá que é o momento que você vai ver se está de acordo ou não, e aí vai servir para tu me recomendar alguma situação ou não, né? Então acho que ficou bem contente, né, Silene? Tá vendo? O resultado primário, eu acredito que ele foi criado pela União para comparar. A União com certeza tem muito mais dívida, aquelas dívidas externas e assim por diante, então para eles é bem importante, mas para nós aqui,
As primárias, ou seja, que exclui as despesas, as receitas de capital e exclui também as receitas com rendimento de aplicação, foi de 124. E aí, nas despesas pagas, ele pega e também tira os pagamentos que são pagamentos de financiamento. Então, o resultado primário, menos 2.883. Ele é... Esses números negativos, nesse caso, são considerados bons. Isso confunde um pouco a gente, mas se vocês analisarem, tem mais receita do que despesa paga, é uma coisa boa. Então, por isso que é um 2.883, embora esteja negativo, mas ele é um número considerado bom. Esse microfone é meio doido, né? Ele vai e volta. Próxima tela, por favor. Aí o resultado nominal. A gente tem uma dívida consolidada de 13.342 e a disponibilidade de caixa está em 13.583. Eu falo alto sem problemas, mas é que não vai para gravação daí. Se eu continuar falando, aguardem um pouquinho. Som. Vale a pena olhar aqui na dívida consolidada, ele pega só a dívida, aquele famoso empenho liquidado, aquele empenho onde o produto de fato chegou na prefeitura, mas ele também pega a dívida dos financiamentos. Então ele pega lá, se você deve 12 milhões, 10 milhões, ele pega e coloca aqui nessa tabela também. Então ele pega o teu caixa aqui, nos 13.583, mas ele pega toda a tua dívida. Nós temos dívidas lá que vão vencer há mais de 10 anos para frente, mas ele está lá na dívida consolidada. E ainda assim ele fica com 33 mil ali, quase empatadinho. E aí o nosso resultado nominal ficou lá em 2.524, que ele pega a dívida líquida, compara com o resultado nominal do anterior. A próxima tela, por favor. Aqui a gente tem um quadro da despesa que foi liquidada, ou seja, como a gente falava, aquela despesa que de fato foi entregue o produto na prefeitura, que o serviço de fato foi entregue, a nota fiscal foi lançada. Então, a gente não vai entrar aqui linha por linha, ficaria cansativo para vocês. Vocês têm essa tabela para levar para casa. E a gente também vai poder olhar esses números nas próximas telas lá na forma de gráfico, fica mais fácil de visualizar. Mas aí as despesas de pessoal somando 54 milhões, as correntes aí lá está diária, serviço, material de consumo, os 49.269. E o capital, que é a região onde é o investimento da prefeitura, está naquele... Não consigo enxergar dali, é 23 milhões. Vale ressaltar que a gente tem é considerado um bom número de investimento. Só é interessante descontar, né, de investimento que dessa linha da Secretaria de Administração, 3.935, quase todo o valor que está ali, ele é o valor do pagamento da dívida. Ou seja, os nossos financiamentos, eles também são uma despesa de capital e eles estão ali naqueles 3.935. Mas ainda assim, mesmo deduzido esse valor, é um valor considerado alto. A próxima tela, por favor, Márcio.
Aqui é a mesma coisa, todo dividido por secretaria. Vocês vão notar que eu junto quem está próximo. Por exemplo, a gente pega uma Secretaria de Assistência Social, eu deixo o próximo, ele ficaria pela ordem lá embaixo. Mas eu coloco o próximo aqui para vocês conseguirem comparar. Tudo que tem envolvido com assistência social fica juntinho aqui. Tudo que tem com agricultura está juntinho aqui. E aqui a gente vem um orçamento que não é, por coincidência, de total de 93 milhões. Aí o empenhado, 132, onde a gente pode dizer que não necessariamente todo esse produto, todo esse serviço foi entregue, né? Porque o de fato entregue é a soma daquele quadro todo no anterior, 127 milhões e 500. Então aqui a gente consegue comparar o que foi orçado inicialmente, o que acabou por ser empenhado até o final do ano, e a última coluna, o que de fato foi entregue na prefeitura, onde a gente tinha uma arrecadação de 126 milhões 811, nós temos uma despesa entregue lá na prefeitura de 127 milhões e 500. A gente pode dizer que ficou devendo 1 milhão? Não, não é o caso. Porque o que acontece? Havia um saldo de caixa do ano anterior. Se a gente pega aqui só a arrecadação e só a despesa desse ano, fica parecendo que a gente acabou o ano devendo. Mas não é o caso, porque havia dinheiro na conta do ano anterior, que daí é somado, o líquido que tinha sobrado no ano de 2021, a tua arrecadação, e daí compara com a tua despesa, que dá o caixa como positivo. Próxima tela, por favor, salvo engano, é o gráfico. Aqui a gente consegue, olhando a Secretaria de Educação, o orçamento, aqui como exemplo, o orçado dela é o azul, ela empenhou a linha do vermelho, aqui, um pouco mais de 45 milhões, e daí a gente pega a verdinha lá, onde é o que foi de fato entregue, o liquidado, e assim por diante. A segunda secretaria em gastos é a Secretaria de Saúde. Vocês têm tudo isso na forma de tabela, mas aí a quarta secretaria é Infraestrutura. Somado daí, né, o Fundo de Agricultura e o Fundo e a Secretaria propriamente dita, Estratégias Rurais. Aí a quarta com a Secretaria de Administração, até porque ela que paga a dívida de financiamentos, ela que tem a estrutura de contabilidade, financeira, tributação. E aí, quinto, nós temos a Secretaria de Saneamento Ambiental. As outras ali com menor valor, mas vocês têm todos os valores na tabela para comparar. Esse gráfico também está com vocês na mão, né? Da minha parte, a exposição era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, que a gente tiver aqui para responder, nós temos secretários presentes também. Se precisar chamar alguém para responder alguma pergunta que eu não saiba, estejam à vontade. Ô Jackson, eu vou pedir para falar aqui primeiro, após você, porque eu tenho algumas considerações para serem feitas. Aproveitar o presidente Ladiomar e a Comissão de Finanças e Orçamentos, pois a Câmara como um todo contribuiu muito aí no último ano para que a gente consiga ter esse trabalho realizado aí durante o ano e principalmente destinar aí o cumprimento de algumas obrigações legais, como por exemplo, o ano passado a gente viu ali na nossa arrecadação que arrecadamos num global aí 35% a mais do previsto, certo? Que é o que está no nosso gráfico aqui lá do início, né? Vou até voltar lá para a gente, aqui, 135% ali, né, do previsto. Então, no âmbito geral, como administração, consideramos que a gente cumpriu as metas fiscais aí no ano de 2022, né? Ou seja, superamos as nossas metas. A gente avaliou isso durante o ano e percebemos principalmente a necessidade de investimentos em algumas áreas
como educação, foi uma área onde a gente acabou investindo bastante o ano passado, por alguns motivos. Por essa receita de royalties que nós tivemos ali por ação judicial, parte dela especificamente tem que ser investida em saúde e educação, né? Então, obrigatoriamente, a gente teria que focar esses recursos para lá. E principalmente porque ali na metade do ano a gente avaliava os nossos índices de aplicação em educação e eles estavam um pouco abaixo do necessário, do mandatório, né? Então é um índice que não está aqui na apresentação, mas encerramos o ano aí com em torno de 40% do investimento em educação, dos recursos próprios, né? Se não me engano, aí deve ser o dos maiores investimentos na área de educação nos últimos anos que eu tenho conhecimento, né? Na maior parte das vezes a gente acabava investindo mais em saúde do que em educação. Então, ano passado a gente acabou investindo mais em educação do que em saúde. Não que não investimos em saúde, investimos na casa dos 30% de todos os recursos, onde o obrigatório é 15% no ano de 2022. E aí tem alguns fatores que foram mandatórios nisso, né? E o saldo disso tudo tramitou muitos projetos, presidente, aqui na Câmara de suplementação por possível excesso de arrecadação. O que seria esse possível excesso sempre que vem? Ele é uma projeção efetuada. Vamos pensar o seguinte: temos lá um convênio firmado com o Estado ali para vir uma emenda para apoiar na obra do nosso campo, certo, Juan? Ele é um possível excesso de arrecadação porque é um ato firmado, né? Há uma previsão, porém ele ainda não aconteceu, né? Então eu não consigo iniciar um trabalho, executar isso se eu não tiver esse financeiro de acordo, né? De não ter entrado ou ter iniciado uma entrada, né? E assim é com os demais recursos, né? A gente não tem essa obrigatoriedade, por exemplo, de um parlamentar aportar um recurso, mas nas transferências que começam a entrar a mais, e a gente avaliou nas primeiro e segundo quadrimestre, eram possíveis excessos de arrecadação que na tendência que tínhamos de arrecadar muito bem, encerrar o ano com uma grande arrecadação. Aqui a gente tem uma receita total líquida de 126 milhões. A expectativa ainda de encerrar do segundo para o terceiro quadrimestre era que a gente chegasse ali na casa dos 135 milhões líquido, né? Essa era a projeção, e que não se concretizou. Principalmente no último quadrimestre a gente teve uma queda de alguns valores aí de transferências, quais eles? A redução do ICMS ele é benéfico para todos nós, né? Porque pagamos mais barato, mas para ver o reflexo, se a gente analisar os números do ICMS, e cada mês entrou 300 mil a menos, em média ali, por mês, pela redução do ICMS do combustível. Óbvio que se a gente olhar aqui o ICMS, aqui, a gente cumpriu com a nossa meta ali, né? Arrecadamos 14% aproximadamente a mais do que o previsto. Se tivesse entrado esse valor, teríamos aí quase 2 milhões a mais ainda, que poderiam retornar em investimento do poder público. Assim como o royalties, a gente teve uma grande arrecadação. Deixa eu ver aqui o royalties, né? Porém, no último mês, pela queda da BR ali, não teve movimentação no duto, né? Então a gente não recebeu royalties no mês de dezembro. Isso daí quase 1 milhão a menos pela movimentação. Agora no janeiro e fevereiro já retornou a entrar, porém ainda o que é de consumo, de royalties por consumo, ele está um pouco abaixo do que entrava o ano passado. Isso por conta de não ter tanta movimentação nos últimos meses do ano anterior e reflete em receita para nós agora. E um outro fato interessante, vejam, aqui tem a primeira receita ali, o FPM. Arrecadamos 14% a mais do previsto. Assim como o ICMS ali, que a gente olhou na tela anterior, aqui, ó, ICMS 14%, IPVA 14%, essas são todas receitas que compõem o nosso Fundeb. Só que, por consequência, o nosso Fundeb não arrecadou nessa mesma crescente, né, como o Jackson falou. Arrecadou 1 milhão e pouco a menos do previsto. Mas se tivesse seguido a mesma tendência de crescimento da arrecadação, deveria ter ali uns 114%. Isso reflete aí, ó, em mínimo aí uns 5 milhões a menos que deixou de entrar no caixa do município. Vocês vejam que o ICMS, IPVA, o FPM são todas receitas que compõem esse bolo, né? 20% do nosso receita arrecadou a mais, compôs um bolo maior, mas recebemos bem a menos do nosso previsto ou
do que então era para receber na mesma tendência, né? E como é que faz essa cobertura? Com recursos de fontes próprias, né? Então, no final do ano e agora no início do ano, a gente tinha ali uma previsão de ter arrecadado como possível excesso de arrecadação na casa de uns 8 milhões a mais do que arrecadamos, que não aconteceu. O que acontece daí? A gente acaba tendo que reprogramar as nossas ações. Às vezes uma obra lá que era para iniciar um pouco antes ou ter um passo mais rápido de execução, ela vai demandar de arrecadar e executar, que é uma modalidade de par e passo que a gente fala, né? Eu não posso sair aí executando ações se eu não ter a garantia de que eu vou conseguir cumprir, né? Imagina, o fornecedor vem aí e entrega serviços e produtos ao município e vai ter que ficar aguardando saber lá quando para receber. Não é a forma com que a gente trabalha. Então, isso aí para quem são os nossos gestores, aí eles tiveram um trabalho árduo agora no começo do ano de identificar o que estava com uma possível previsão e que não se concretizou e reprogramar para dentro do nosso próximo exercício, que é 2023, certo? E, consequentemente, todos aqueles programações que eu tinha para 2023, a gente vai avaliar e colocar dentro da nossa programação e vamos estar atento aí agora nos primeiros meses e principalmente até o primeiro quadrimestre de 2023 para ver o comportamento da nossa arrecadação, porque é um governo novo, veio de uma eleição conturbada e assim por diante, para daí a gente poder talvez dar um passo mais arrojado ainda no ano de 2023 ou programar ações maiores para 2024. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito aí com base no que tem acontecido desde os últimos 2 meses aí do ano passado e agora no início do ano, né? Se a gente não tivesse feito uma previsão, ia chegar às vezes lá no final do ano eu precisando investir em educação, não cumprindo com o índice e não conseguindo mais ter tempo hábil para cumprir. Então, a gente tem que ir avaliando passo a passo. Cada mês estamos avaliando. Há uma perspectiva de entrar, a gente conversa com vocês aqui e delega um novo investimento. Não acontecendo, a gente tem que aguardar acontecer. E assim é agora o comportamento do primeiro quadrimestre, que a gente vai avaliar ali em maio, né? Então, os 4 meses agora são aí fundamentais para todo o êxito do ano de 2023 e para que a gente tenha aí um ano de 2023 com metas cumpridas também. Salvo essas dificuldades aí, vamos dizer assim, que acontece, né? Por exemplo, eu não consigo enxergar uma lógica em tu arrecadar lá, o que compõe o meu Fundeb, 114% e eu arrecadar menos do previsto. Eu deveria ter arrecadado na mesma proporção, né? Ainda mais, vejam que a gente tem alguns assuntos polêmicos, como no início do ano veio o MEC 33%, piso nacional, só que assim fica complicado a gente conseguir cumprir, presidente, porque imagina se não aumentou o meu Fundeb nem o previsto. Deveria ter entrado, então, 33% a mais para que eu conseguisse cumprir aquelas demandas que não são destinadas, né? Então, não que não há esse interesse, né? Mas veja que com essa arrecadação a gente não teria esse braço para conseguir cumprir com toda essa demanda, né? Então, é algo que tem que ser equilibrado. Vira a ordem lá de a gente conseguir cumprir, a gente faz gosto em conseguir cumprir, mas também tem que vir o faz-me rir, digamos assim, né? Então, mas no que foi possível, o município conseguiu entregar aí talvez o maior valor em prestação à comunidade, né? Se a gente for olhar as nossas despesas lá, aqui a gente entregou aí, arrecadamos 126 milhões e entregamos em serviço prestado, em produto, 127 milhões. Tínhamos um saldo do ano anterior, então foi a maior entrega, né, de uso do poder de compras públicos para a gente prestar serviço aí para a nossa comunidade, tá? Presidente Ladiomar, o presidente e toda a comissão aí, não se teve na história uma arrecadação tão boa e, consequentemente, um investimento tão massivo aí do serviço público, tá? E também, aqui a gente tem um gráfico que não dá para ver todo aqui, eu vou só dar uma formatadinha aqui para aparecer essa última coluna aqui, ó. Vamos diminuir aqui um pouquinho a letra que já vai aparecer. Talvez mais um pouco.
quem são os nossos maiores órgãos de como é que eu vou dizer, de geração de despesas, né, Jackson? Não vai para o lado aqui. Por que que... Bom, vou falar aqui então. Não, eu queria mostrar ali onde que mais foi investido, onde que mais foi a secretaria que investiu, né? Então, o maior órgão das nossas secretarias onde que teve o maior investimento foi justamente na Secretaria de Educação, que a gente investiu aí 45 milhões, quase 45 milhões que foram liquidados no ano, né? A previsão era 30 milhões de investir em educação, a gente investiu 45, né, que deu aí 46% acima do previsto, mas por conta do que ocorreu no exercício em todo o histórico aí do ano, né, e além das necessidades para serem investido, né. Foi feito todo um planejamento estratégico de universalização do nosso serviço de educação e do acesso à educação. Depois deles aí tem Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, também entregamos 45% acima do previsto. O fundo também 36% do previsto. Secretaria de Saneamento Ambiental, 44% acima do previsto. Secretaria de Saúde, 32% previsto. Secretaria de Saúde havia uma previsão de despesas de 21 milhões, entregamos 29 milhões, 28 milhões liquidado. E tem várias para acontecer, já que já foram empenhados no ano passado, né, como todo o equipamento do núcleo de especialidades, do mamógrafo, e alguns outros órgãos que arrecadaram menos, né, que a gente não tinha como prever, com as novas secretarias que começaram a trabalhar. Administração, foi executado 35% a mais também, porque além da dívida que a gente crescia durante o ano por ainda estar iniciando a amortização, os honorários da ação de royalties que a gente recebe, que é aplicado em infraestrutura, saúde e educação, honorários é pago pela administração, então aumentou a receita aqui como um todo, mas a despesa nossa ali também acabou aumentando. A Câmara liquidou 100% do valor orçado, e o gabinete gastou um pouquinho abaixo, então teve alguns que gastaram um pouco menos do previsto, se doaram para os demais, e outros onde que foram feitos os maiores investimentos, como foi infraestrutura, educação, saneamento e a saúde, né, e assistência social. Da minha parte, eram as considerações a ser feitas. Deixo aberto a questionamento, discussão. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Márcio, a única coisa aqui sobre essas taxas aqui, que ia perguntar para o Jackson ali na hora, mas deixei passar toda a explanação dele. Ela está embutida, segundo a fala do Jackson, a coleta de lixo ali, e mais do que está embutida aqui junto? Além disso, entra ali taxa de vigilância sanitária, taxa de localização e funcionamento, taxa de licenciamento, essas taxinhas de tipo aprovação de projeto, essas coisas. Tá? Mas a maior fatia é a coleta de resíduos. Que tá? De 4 milhões e 300 que foi orçado, veio 4,18, é isso? Né? Isso, arrecadar um pouquinho menos do previsto. Obrigado. Percebendo aqui, o ITBI demonstra que o setor imobiliário foi bem, né, ano passado. E outro que eu chamo a atenção também é o ISS. Né? O ITBI ele varia de acordo com a vontade das pessoas comprar e vender, certo? Agora o imposto de serviço ele já é uma coisa um pouco mais constante, vamos dizer assim. E ele só acontece quando há atividade no nosso município, né? E há emissão de nota fiscal. Então ali a gente foi a maior arrecadação de ISS que a gente já teve desde o ano passado, 2021, se não me engano, para até 2022. Superou o IPTU, antes era sempre menor que IPTU, então hoje a maior receita própria que temos é o ISS. Isso são empresas que estão instaladas no município, que estão atuando,
e outras que prestam serviço aqui na nossa região e que também acabam recolhendo para cá. Então, eu acho isso muito bom. O pessoal movimentando, trabalhando, quer dizer que a nossa economia aqui na cidade está girando, né? Construção também tem ISS de obra, né? Construções de grande porte e todo tipo de obra recolhe o ISS, né? Continua a discussão. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, todos os secretários, todos os colaboradores que aqui se encontram. O momento não é esse, né? Mas não posso deixar de passar. O Márcio deu uma alfinetada na questão do Fundeb, da Secretaria de Educação, ali sobre os 33% firmado pelo governo federal. Mas fica aqui um apelo, né, nosso aqui da Câmara de Vereadores, já também, que não necessariamente os 33%, mas de uma forma gradativa, né, além do reajuste, vamos trabalhar. A gente sabe que o prefeito e seus secretários, se olhar para essa pasta que é tão importante, eles conseguem fazer alguma coisa, né, Márcio? Vamos trabalhar para isso. E eu também queria aqui fazer um adendo aqui na coluna da arrecadação de receitas. Será que não seria interessante, eu não sei se o sistema lá permite, né? Eu sei que em cada item desse, por um exemplo, educação mesmo, se consegue algumas emendas parlamentares e já vem somado aqui o valor. Isso dentro do número arrecadado, né? Não seria interessante, Márcio, secretário, né, quem quiser colaborar aí, um item específico das emendas parlamentares que entram no nosso município, só para a gente estar... Porque eu vejo assim, ó, que é algo bacana, porque normalmente quem é que consegue as emendas? São os vereadores que também estão indo buscar e estão atrás e tudo mais. É até uma forma de uma clareza e dizer assim, chegar final do ano, ó, conseguimos 8 milhões, 6 milhões, um número mais preciso, né? Eu acho que seria interessante, eu não sei se existe essa possibilidade. Essa era a minha contribuição aí. O vereador quer dizer de a gente também ter ali um previsto, né? Por exemplo, já temos um convênio firmado, tá para entrar, e depois caiu ali a receita e a despesa foi liquidada, né? Hoje a gente até já apresenta esses números, né? Mas, por exemplo, ali a educação, Estado, ali, às vezes 395 mil, às vezes alguma coisa que veio de uma emenda parlamentar, né? Só que ela está apresentada numa estrutura de nomenclatura de receita e não individualizada por... Mas é uma informação que eu acho que a gente pode providenciar a cada apresentação e trazer também, né? Não é uma nomenclatura de apresentação de receita, mas é uma coisa de transparência e não nos custa, tá entendendo? Não precisa o nome do vereador. Não, sem o nome do vereador, né? Mas também não é... Isso aí o vereador vai sempre estar aqui na audiência e vai pedir a palavra e vai agradecer ao parlamentar daí, né, Eladiomar? Continue a discussão. Alguém os colegas do pessoal da plateia gostaria de fazer uso da palavra? Eu passo a palavra, então, para o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento para fazer as considerações, e aí passamos para as considerações finais daí. Bom, mais uma vez, boa tarde. Foi de grande proveito essa demonstração. Eu até me surpreendi com o valor das multas aí, o tanto da arrecadação. Num cálculo aí deu uma média de 8 multas por dia no município durante o ano. Então é bom para o município, mas é ruim para a população. Só que tá aí, né? Como diz, está no Código de Trânsito, tem que ser cobrado. Então eu acho que é de grande importância o trabalho que vocês vêm fazendo frente à administração.
está em pleno desenvolvimento no nosso município, e está aí a demonstração de tudo que foi feito e tudo que vocês têm para fazer. Seria isso. Obrigado, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Reginaldo. Vereador Ladiomar, presidente da Câmara, quer fazer uso da palavra? Também parabenizo aí a todos os secretários, colaboradores que aqui se tiveram presentes, né? Ao Márcio, ao Jackson, desculpa, fugiu o nome, e também a comissão, né? E muito obrigado, e espero que os números só tendem a melhorar, né? Cada vez mais, que é isso que a gente quer, Garuva melhor. Obrigado e uma boa tarde a todos. Então, para encerrar, consideramos cumpridas, então, a exigência prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, em conjunto da Comissão de Finanças e Orçamentos e o Executivo Municipal. Agradeço o presidente aí por ceder o espaço mais uma vez para a nossa audiência, todos os colegas e a comunidade que está nos assistindo pela internet. E aproveito a oportunidade e convido todos os presentes para... a gente comprou ali um coffee break aí para a gente aproveitar e continuar nosso papo aí, tá bom? Obrigado a todos, tenham um ótimo resto de dia.